Vamos nesse instante pedir a Deus a nossa iluminação, a nossa proteção, e que as forças infinitas do amor estejam conosco por toda a eternidade. As forças infinitas do amor, da verdade, da justiça estejam conosco por toda a eternidade. Vamos realizar agora o Evangelho no Lar. Vamos realizar agora o Evangelho no Lar. Relaxe bem seu corpo, suavize e sinta a paz de Deus no seu coração. Coloque a água e vamos ler um trecho do Evangelho. Esta universalidade do ensino dos Espíritos faz a força do Espiritismo e é, ao mesmo tempo, a causa de sua tão rápida propagação. Enquanto a voz de um só homem, mesmo com o auxílio da imprensa, necessitaria de séculos para chegar aos ouvidos de todos, eis que milhares de vozes se fazem ouvir simultaneamente em todos os pontos da terra para proclamar os mesmos princípios e os transmitir aos mais ignorantes e aos mais sábios, a fim de que ninguém seja deserdado. É uma vantagem de que não pode gozar nenhuma das doutrinas aparecidas até hoje. Se, portanto, o Espiritismo é uma verdade, ele não teme nem a má vontade dos homens, nem as revoluções morais, nem as transformações físicas do globo, porque nenhuma dessas coisas pode atingir os espíritos. Mas não é essa a única vantagem que resulta dessa posição excepcional. O Espiritismo ainda encontra nela uma poderosa garantia contra os cismas que poderiam ser suscitados,
quer pela ambição de alguns, quer pelas contradições de certos espíritos. Essas contradições são certamente um escolho, mas carregam em si mesmo um remédio ao lado do mal. Sabe-se que os espíritos, em consequência das suas diferenças de capacidade, estão longe de possuir individualmente toda a verdade, que não é dada a todos penetrar certos mistérios, que seu saber é proporcional à sua depuração, que os espíritos vulgares não sabem mais do que os homens, que há entre eles, como entre esses presunçosos e falsos sábios, que creem saber aquilo que não sabem, sistemáticos, que tomam suas próprias ideias pela verdade, enfim, que os espíritos da ordem mais elevada, que são completamente desmaterializados, são os únicos libertos das ideias e das preocupações terrenas. Mas sabe-se também que os espíritos embusteiros não têm escrúpulos para se esconderem atrás de nomes emprestados, a fim de fazerem aceitar suas utopias. Disso resulta que, para tudo que está fora do ensino exclusivamente moral, as revelações que alguém possa obter são de caráter individual, sem autenticidade, devem ser consideradas como opiniões pessoais deste ou daquele espírito, sendo imprudência aceitá-las e propagá-las levianamente como verdades absolutas. Primeiro controle é sem contradito da razão, a qual é necessário submeter sem exceção tudo que vem dos espíritos, toda teoria em contradição, manifesta com o bom senso, com uma lógica rigorosa e com os dados positivos que possuímos, por mais respeitável que seja o nome que assine, deve ser rejeitada, mas esse controle é incompleto para muitos casos, em virtude da insuficiência de conhecimentos de certas pessoas e da tendência de muitos de tomarem seu próprio juízo por único árbitro da verdade. Em tais casos, que fazem os homens que não confiam absolutamente em si mesmos, aconselham-se com os outros e a opinião da maioria lhes serve de guia. Assim deve ser no tocante ao ensino dos espíritos que nos fornece por si mesmo os meios de controle. A concordância no ensino dos espíritos é, portanto, seu melhor controle, mas é ainda necessário que ela se verifique em certas condições. A menos segura de todas é quando o médium interroga por si mesmo numerosos espíritos sobre uma questão duvidosa. É claro que, se ele está sob o império de uma obsessão ou se tem relações com o espírito embusteiro, esse espírito pode dizer-lhe a mesma coisa sob nomes diferentes. Não há garantia suficiente, da mesma maneira, na concordância que se possa obter pelos médios de um mesmo centro, porque eles podem sofrer a mesma influência. A única garantia segura do ensino dos espíritos está na concordância das revelações feitas espontaneamente, através de um grande número de médios, estranhos uns aos outros, em diversos lugares. Compreende-se que não se trata aqui de comunicações relativas a interesses secundários, mas das que se referem aos próprios princípios da doutrina. A experiência prova que quando um novo princípio deve ser revelado, ele é ensinado espontaneamente ao mesmo tempo em diferentes lugares e de maneira idêntica, se não na forma pelo menos quanto ao fundo. Se, portanto, apraz a um espírito formular um sistema excêntrico baseado em suas próprias ideias e fora da verdade, pode-se estar certo de que esse sistema ficará circunscrito e cairá diante da unanimidade das instruções dadas por toda a parte, como já mostraram numerosos exemplos. É essa unanimidade que tem posto abaixo todos os sistemas parciais surgidos na origem do Espiritismo, quando cada qual explicava os fenômenos a seu modo, antes que se conhecessem as leis que regem as relações do mundo visível com o mundo invisível. Essa é a base em que nos apoiamos para formularmos um princípio da doutrina. Não é por concordar
ele com as nossas ideias que o damos como verdadeiro. Não nos colocamos absolutamente como árbitro supremo da verdade e não dizemos a ninguém: crede em tal coisa porque nós vô-la dizemos. Nossa opinião não é aos nossos próprios olhos mais do que uma opinião pessoal que pode ser justa ou falsa, porque não somos mais infalíveis do que os outros. Não é também porque um princípio nos foi ensinado que o consideramos verdadeiro, mas porque ele recebeu a sanção da concordância. Na nossa posição, recebendo as comunicações de cerca de 1.100 espíritas sérios espalhados pelos mais diversos pontos do globo, estamos em condições de ver quais princípios sobre que essa concordância se estabelece. É essa observação que nos tem guiado até hoje, e é igualmente ela que nos guiará através dos novos campos que o Espiritismo está convocado a explorar. É assim que, estudando atentamente as comunicações recebidas de diversos lugares, tanto da França como do exterior, reconhecemos pela natureza toda especial das revelações que há uma tendência para entrar numa nova via e que chegou o momento de se dar um passo à frente. Essas revelações formuladas, às vezes, com palavras veladas, passaram quase sempre despercebidas para muitos daqueles que as obtiveram, e muitos outros acreditaram tê-las recebido sozinhos. Tomadas isoladamente, elas seriam para nós sem valor. Somente a coincidência lhes confere gravidade. Depois, quando chega o momento de publicá-las, cada um se lembrará de haver recebido instruções no mesmo sentido. É esse o movimento geral que observamos e estudamos com a assistência dos nossos guias espirituais que nos ajudam a avaliar a oportunidade de fazermos uma coisa ou de nos abstermos. Esse controle universal é uma garantia para a unidade futura do Espiritismo e anulará todas as teorias contraditórias. É nele que no futuro se procurará o critério da verdade, que determinou o sucesso da doutrina formulada no Livro dos Espíritos e no Livro dos Médiuns, foi que por toda parte cada qual pôde receber diretamente dos Espíritos a confirmação do que eles afirmavam. Se de todas as partes os Espíritos os contradizessem, esses livros teriam, após tão longo tempo, sofrido a sorte de todas as concepções fantásticas. O apoio mesmo da imprensa não os teria salvo do naufrágio. Enquanto que, privados desse apoio, não deixaram de fazer rapidamente o seu caminho, porque tiveram dos espíritos cuja boa vontade compensou com vantagem a má vontade dos homens. Assim acontecerá com todas as ideias emanadas dos espíritos ou dos homens que puderam exportar a prova desse controle, cujo poder ninguém pode contestar. Suponhamos, portanto, que alguns espíritos queiram ditar com qualquer título um livro de sentido contrário. Suponhamos mesmo que, com intenção hostil e com o fim de desacreditar a doutrina, a malevolência suscitasse comunicações apócrifas. Que influência poderiam ter esses escritos se eles são desmentidos de todos os lados pelos espíritos? É da adesão desses últimos que se precisa assegurar antes de lançar um sistema em seu nome, do sistema de um só ao sistema de todos, à distância da unidade ao infinito, que podem mesmo todos os argumentos dos detratores contra a opinião das massas quando milhões é da adesão desses últimos que se precisa segurar antes de lançar um sistema em seu nome, do sistema de um só ao sistema de todos à distância da unidade ao infinito, que podem mesmo todos os argumentos dos detratores contra a opinião das massas, quando milhões de vozes amigas, vindas do espaço, chegam de todas as partes do universo, e no seio de cada família os repelem vivamente,
A experiência já não confirmou a teoria no tocante a esse assunto, que foi feito de todas as publicações que deviam, segundo afirmavam, destruir o espiritismo. Qual delas conseguiu pelo menos deter-lhe a marcha? Até hoje não se havia considerado a questão desse ponto de vista, sem dúvida um dos mais graves. Cada um contou consigo mesmo, sem contar com os espíritos. Continuaremos no próximo dia, essa parte do Evangelho do Cristo. Vamos agora pedir que os mentores do espaço, que os seres de luz protejam todas as criaturas, nos iluminem, nos protejam e façam com que essa água nos purifique, nos cure completamente e nos liberte de todo o mal. Que assim seja. Vamos, nesse instante, pedir a Deus a nossa iluminação, a nossa proteção, e que as forças infinitas do amor estejam conosco por toda a eternidade. As forças infinitas do amor, da verdade, da justiça estejam conosco por toda a eternidade. Vamos realizar agora o Evangelho no Lar. Vamos realizar agora o Evangelho no Lar. Relaxe bem seu corpo, suavize e sinta a paz de Deus no seu coração. Coloque a água e vamos ler um trecho do Evangelho. Esta universalidade do ensino dos Espíritos
faz a força do Espiritismo e é, ao mesmo tempo, a causa de sua tão rápida propagação. Enquanto a voz de um só homem, mesmo com o auxílio da imprensa, necessitaria de séculos para chegar aos ouvidos de todos, eis que milhares de vozes se fazem ouvir simultaneamente em todos os pontos da terra para proclamar os mesmos princípios e os transmitir aos mais ignorantes e aos mais sábios, a fim de que ninguém seja deserdado. É uma vantagem de quem não pode gozar nenhuma das doutrinas aparecidas até hoje. Se, portanto, o Espiritismo é uma verdade, ele não teme nem a má vontade dos homens, nem as revoluções morais, nem as transformações físicas do globo, porque nenhuma dessas coisas pode atingir os espíritos. Mas não é essa a única vantagem que resulta dessa posição excepcional. O Espiritismo ainda encontra nela uma poderosa garantia contra os cismas que poderiam ser suscitados, quer pela ambição de alguns, quer pelas contradições de certos espíritos. Essas contradições são certamente um escolho, mas carregam em si mesmo um remédio ao lado do mal. Sabe-se que os espíritos, em consequência das suas diferenças de capacidade, estão longe de possuir individualmente toda a verdade, que não é dada a todos penetrar certos mistérios, que seu saber é proporcional à sua depuração, que os espíritos vulgares não sabem mais do que os homens, que há entre eles, como entre esses presunçosos e falsos sábios, que creem saber aquilo que não sabem, sistemáticos, que tomam suas próprias ideias pela verdade, enfim, que os espíritos da ordem mais elevada, que são completamente desmaterializados, são os únicos libertos das ideias e das preocupações terrenas. Mas sabe-se também que os espíritos embusteiros não têm escrúpulos para se esconderem atrás de nomes emprestados, a fim de fazerem aceitar suas utopias. Disso resulta que, para tudo que está fora do ensino exclusivamente moral, as revelações que alguém possa obter são de